Sabe aquela sensação de que algumas pessoas simplesmente conseguem ter sucesso em tudo, enquanto outras vivem lutando para manter o equilíbrio? Pois é. E se a resposta não for trabalhar mais, mas trabalhar de um jeito mais inteligente, usando o nosso próprio cérebro a nosso favor? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, mergulhando nas ideias da neurocientista doutora Rosana Alves, para entender como a alta performance de verdade funciona. Olha só que interessante essa frase. Ela já quebra, de cara, um monte de mitos sobre sucesso. Porque, no fundo, alta performance não é aquele troféu que a gente ganha no trabalho, sabe? É ser acima da média no cuidado com a própria vida. Pensa bem, se a base pessoal, a vida aqui fora, tá meio bamba, não tem como o sucesso profissional se sustentar por muito tempo. A chave, então, é o bem-estar por completo. E para guiar nossa conversa, a gente vai montar uma espécie de pirâmide da alta performance, passo a passo. Primeiro, vamos entender o que é a alta performance de verdade. Depois, a gente firma a base, cuidando do corpo e do cérebro. Aí subimos para a mentalidade de ação, limpamos aqueles vícios que atrapalham tudo e, no final, a gente vê como começar a mudança hoje mesmo. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que, afinal, é alta performance? Muita gente ainda acha que para ter sucesso tem que sacrificar a vida pessoal, né? Viver só para o trabalho. Só que a neurociência já mostrou que essa é a receita certa para o esgotamento, para o burnout. O sucesso de verdade não é uma coisinha isolada na carreira, não. Ele é o resultado da vida como um todo. É só a gente pensar naqueles grandes talentos, sabe? Artistas, atletas, que chegam no topo e, de repente, tudo desmorona. A doutora Rosana Alves explica bem isso. A performance lá no trabalho não se sustenta se a vida pessoal, a vida afetiva, for deixada de lado. O sucesso não é só uma foto da carreira, entende? É o filme completo de uma vida que está sendo bem cuidada. Ok, agora vamos para a fundação da nossa pirâmide, a base de tudo. Antes de pensar em qualquer estratégia mental, em qualquer técnica de produtividade, a gente precisa olhar para a nossa biologia, para o nosso corpo. São esses fatores físicos que literalmente alimentam o cérebro. E eles não são negociáveis. São essenciais para ter uma mente que funciona bem. E por que essa insistência nas 8 horas de sono? Bom, a ciência explica. É que durante o sono profundo, um líquido que a gente tem no cérebro, o líquido céfalo-raquidiano, faz uma verdadeira faxina. Ele limpa todas as toxinas que se acumularam durante o dia. Então, dormir bem não é luxo, não é só para ter energia. É um processo biológico fundamental para a gente conseguir pensar com clareza e manter a memória boa. E o impacto de não dormir direito é pesado. A falta de sono afeta direto o nosso córtex pré-frontal. Essa é a área do cérebro que comanda o raciocínio, as decisões, o planejamento. A doutora Rosana Alves, inclusive, é bem direta nisso. Tomar uma decisão importante depois de uma noite ruim de sono é tão arriscado quanto tomar essa mesma decisão depois de ter bebido. É sério nesse nível. Outro pilar dessa nossa base, que é fundamental, é a saúde do corpo. A obesidade, por exemplo, ela não é só uma questão de peso na balança. É um estado de inflamação crônica que afeta o corpo todo, e isso inclui o cérebro. Essa inflamação lá no cérebro atrapalha funções essenciais como a memória, ou seja, cuidar do corpo é, sem dúvida, uma estratégia direta para melhorar a performance da mente. Então, o ponto central é esse. Sabe, a alta performance não começa com umas fórmulas mágicas super complexas. Ela começa com o básico, com coisas práticas do dia a dia. Dormir bem, cuidar do peso, se exercitar, comer melhor. É isso, esse é o alicerce, a base firme onde a gente vai construir todo o resto. Beleza, com a nossa base biológica bem cuidada, a fundação pronta, agora sim a gente pode subir um degrau na pirâmide. Chegou a hora de falar das ferramentas da mente, as estratégias psicológicas que fazem a gente sair do eu queria e ir pro eu estou fazendo. E aqui tem uma armadilha que muita gente cai, que é a do pensamento positivo puro e simples. Sabe aquela ideia de, é só querer que acontece? Então, isso pode até enganar o nosso cérebro. Ele sente um prazer como se já tivesse conseguido, e aí a gente não age. Para fugir disso, existe uma técnica bem mais poderosa que a doutora Rosana Alves apresenta, chamada de contraste mental. E como é que funciona esse tal de contraste mental? É simples, olha só. Primeiro, a gente define um objetivo, bem claro. Depois, e essa é a virada de chave, a gente imagina os obstáculos. O que pode dar errado? O que vai atrapalhar? E por último, a gente cria um plano, soluções práticas para cada um desses obstáculos.
Quando a gente faz isso, o cérebro para de sonhar e começa a trabalhar, tratando aquilo como um problema real que precisa ser resolvido. E olha, isso não é achismo não, viu? Tem muita ciência por trás. Essa estratégia foi criada pela doutora Gabriele Oettingen. Ela fez um estudo famoso sobre perda de peso e descobriu que as pessoas que pensaram nos desafios, tipo, o que eu vou fazer quando tiver vontade de comer doce, e planejaram uma solução, tiveram muito, mas muito mais sucesso. É como se a gente forçasse o cérebro a levar a meta a sério. Bom, agora a gente está chegando lá no topo da nossa pirâmide. E é aqui que moram os sabotadores. Aqueles vícios de comportamento que minam todo o nosso esforço, mesmo quando a base está sólida e a mentalidade está no lugar certo. Procrastinar, fazer fofoca, cair na ilusão de ser multitarefa e aquela autocrítica que só destrói, esses são os grandes vilões. Tem até uma frase do mundo corporativo que a doutora Rosana Alves cita que é perfeita. As pessoas são contratadas pela técnica, mas demitidas pelo comportamento. E é isso. Esses vícios simplesmente acabam com a nossa energia e com o nosso foco. Vamos pegar a multitarefa, por exemplo. Essa é a grande mentira da produtividade. A neurociência já provou. O cérebro não consegue fazer duas coisas que exigem atenção ao mesmo tempo. O que ele faz é ficar pulando de uma para outra muito rápido. Imagina tentar ler um e-mail e prestar atenção numa reunião. Cada vez que o cérebro troca o foco, ele perde um pouco de energia e a qualidade do que está fazendo cai lá embaixo. E a tal da autocrítica destrutiva? Essa pergunta aqui é pra gente pensar de verdade. Quando a gente falha, a primeira reação, muitas vezes, é se maltratar, se colocar pra baixo. A proposta aqui é outra, é parar e se perguntar: se fosse o meu melhor amigo passando por isso, o que eu diria pra ele? A ideia é ter com a gente mesmo essa compaixão, esse cuidado que a gente teria com quem a gente ama. Pronto, montamos a nossa pirâmide. Com todas as peças no lugar, a gente chega no momento mais importante: a ação. A gente já viu como o corpo, a mente e o comportamento estão todos ligados. A grande pergunta agora é: beleza, e como eu começo a colocar isso em prática hoje? Essa frase da doutora Rosana Alves resume tudo, né? A vida é curta demais para ser pequena. Porque o objetivo final da alta performance não é virar uma máquina de fazer coisas. É se recusar a ter uma vida pequena, sabe? É buscar viver de um jeito mais pleno, com mais energia, com mais significado. É sobre usar o nosso potencial de verdade. E a mensagem final, talvez a mais importante de todas, é que o caminho para alta performance está aí, disponível para todo mundo. Não precisa de ferramenta cara, de fórmula mágica. O que precisa é de compromisso com o básico. Dormir, se alimentar bem, pensar de forma inteligente sobre os problemas e, principalmente, ter autocompaixão nesse caminho. Então, para fechar, ficar essa reflexão. A grande mudança não começa semana que vem, nem amanhã. Começa agora, com um passinho de cada vez, por menor que pareça. De tudo isso que a gente conversou, qual é a mudança simples, bem pequena, que já dá para começar hoje?